Fala, turma, já estou aqui no terminal rodoviário de Salvador, pronto para embarcar rumo a Fortaleza pela Expresso Guanabara. Eu embarco agora no horário das 12 horas no serviço leito e a previsão é de 24 horas de estrada. E nesse vídeo eu vou mostrar como será a minha experiência, o conforto, as paradas, as estradas, tudo que você precisa saber sobre essa linha. Então já chega deixando um like, se acomoda aí e vem comigo nessa longa viagem pelas estradas do Nordeste. Já estamos seguindo em direção à plataforma de embarque e já começa o nosso embarque. Uma das queixas bem recorrentes dos passageiros do Grupo Guanabara é que aqui no terminal rodoviário de Salvador eles não têm uma sala VIP, apesar de que eles possuem muito destino saindo aqui do terminal, mas que não tem. E o nosso ônibus já está ali, vamos no Marco Polo G7, uma Fortaleza. Como eu falei, é um veículo leito total e a gente vai lá na 39. Tá bom assim? E essa vai ser a nossa poltrona. Muito confortável, aparentemente. Essa, se acomodar aqui. E na reclinação total ela fica desse jeito. É em couro, né? Está um pouco gasto, mas a gente até entende pela idade do veículo. Vamos nessa. E eu não sei se eu não estou localizando, mas parece que não tem tomada USB nesse veículo, que vai ser um perrengue, que meu celular já está com bateria baixa. Não estou vendo tomada aqui. Vamos procurar, né? Senão, primeiro perrenguinho já. Corrigindo, achei. Fica aqui embaixo. Um USB adaptado, mas... E não tem USB-C. Ah, agora deu ruim. Não é USB-C, USB-C. Já me acomodei por aqui, agora é só aguardar a viagem começar. Agora são 12 horas e 3 minutos, o ônibus já está se preparando para sair. Segundo o motorista, a gente vai fazer uma parada para refeição daqui a 5 horas na cidade de Capim Grosso. Até lá tem algumas paradas no meio do caminho que é para embarque, não me lembro quais são as cidades, mas a gente vai tentando registrar aí. Então, vamos lá, precisamos chegar lá amanhã, sexta-feira, 12 horas. Basicamente, para quem busca fazer esse trecho, Salvador a Fortaleza, você tem duas opções de companhia, que é a Expresso Guanabara e a Nova Itapemirim. Ambas com saídas diárias, mas a Expresso Guanabara tem dois roteiros, que é via Petrolina, esse que a gente vai fazer, e tem outro via Aracaju. Já a Itapemirim tem somente um roteiro, e nesse vídeo a gente também vai dar uma verificada no que muitos falam que o serviço leito da Guanabara não é um leito de fato, não pelas poltronas, mas sim pelo serviço. Porque muitos falam que essas linhas que a Guanabara vende como leito é apenas leito de poltrona, que seria o quê? Os veículos com as mesmas paradas como os veículos do serviço convencional e não tem um diferencial. O que eu já pude notar, é o que eu comentei anteriormente, que é a respeito da sala de espera, não tem uma sala VIP, né? A gente ainda não sabe se no novo terminal de Salvador a Guanabara terá essa sala, mas aqui no antigo terminal ainda não. E sim, teremos uma sala VIP do Grupo Guanabara na nova rodoviária de Salvador. Daqui pra frente a gente vai ver se realmente para muito, se é de fato apenas um leito de poltrona, mas não é ruim. O conforto da poltrona já vale valor pago a mais pelo serviço. Então 12 horas e 6 minutos, o horário que a gente está saindo aqui do terminal rodoviário de Salvador. E a gente vai ver ao final da viagem quanto tempo a gente de fato gastou nessa aventura de 24 horas pelas estradas do Nordeste. Quando a gente escuta comentários desse tipo, de que
apenas um leito de poltrona, a gente até entende porque há muito tempo o transporte rodoviário no Brasil mudou, né? Antes, há muito tempo atrás, a gente sabia que quando falava-se de serviço leito, era um serviço, uma experiência muito mais completa. Tinha empresas que ofereciam até serviço de bordo. Hoje ainda existe, mas em sua minoria e muito concentrado em alguns eixos, em algumas pontes rodoviárias. Mas assim, junto a isso, há muito tempo atrás a gente não via serviço leito em linhas como essa, principalmente linhas que cortavam o Nordeste. O fato de a gente já estar podendo viajar de uma capital a outra em uma linha de mais de 24 horas em um serviço leito já é uma grande evolução. E assim, a gente não paga muito a mais em algumas ocasiões, dependendo das promoções que você consiga, a gente não paga muito a mais pelo serviço ofertado. Obviamente que não fica muito difícil uma empresa oferecer serviço de bordo, uma linha mais direta, alta como essa, né? Porque se você colocar de Salvador a Fortaleza em uma linha direta, a gente está saindo aqui com cerca de 10 passageiros, acaba sendo inviável até para a companhia para manter esse serviço. São ônus e bônus que a gente acaba entendendo. Eu tava falando, o motorista falou que a gente tem uma parada daqui a 5 horas, que é na cidade de Capim Grosso, e entra a minha primeira preocupação, que é com a bateria do celular, porque eu tô com o Power Bank aqui, mas também não sei se ele vai me ajudar a manter a bateria do celular, porque 5 horas a gente tem muito tempo pra gente gastar essa bateria assistindo entretenimento, e aqui só tem USB tipo A, e o meu cabo é USB-C e USB-C, mas a gente dá um jeito. Vai que em alguma dessas rodoviárias aí a gente consiga dar um pulinho rapidinho pra pegar um cabo aí que nos atenda. A rota Via Petrolina vai pelo interior, saindo de Salvador pela BR-324 até Capim Grosso. Já o Via Aracaju segue pela BA-099, a linha verde, acompanhando todo o litoral norte da Bahia até Sergipe. E esse trecho Via Aracaju, ele é um pouco mais distante, cerca de 28 horas a 30 horas de viagem no total. Via Petrolina dá ali cerca de 23 a 24 horas. Esse foi um dos motivos que me fez escolher Via Petrolina, que eu não tenho muita experiência em viagens tão longas de ônibus, e aí, essa é a minha primeira experiência, eu optei esse trajeto por ser 4 horas a menos aí. Uma hora e 43 minutos, chegamos na cidade de Feira de Santana. Aqui vai ser uma parada para embarque. E eu achei uma tomada tipo C aqui, ó, na poltrona ao lado. Vai me salvar. Apareceram 2 redes Wi-Fi disponíveis aqui no celular para conexão, as 2 da Guanabara, mas eu não consegui acesso em nenhuma das 2 redes. Por vários momentos na estrada a gente não tem sinal, né? Tentei conectar tanto quando a gente tinha sinal de celular, quanto com onde a gente não tinha, mas sem sucesso em nenhum dos cenários.
Já estamos cruzando o interior da Bahia e a famosa chuva de novembro já deixou suas marcas neste primeiro trecho. Uma vegetação viva, fértil e cheia de vida. A estrada corre, mas a paisagem permanece. Pela janela, o interior da Bahia se revela em tons de verde, luz e tranquilidade. A paisagem muda aos poucos. Quanto mais avançamos pelo sertão, mais o verde se despede e o silêncio da terra seca começa a falar. E nossa primeira parada para lanche na cidade de Capim Grosso, na tão conhecida rede Grupo dos Irmãos. Aqui vai ser uma parada rápida de 20 minutinhos. E aqui a gente já vê um Guanabara saindo, uma Juazeiro do Norte vinda de Goiânia. Ali um Rota e o nosso rumo à Fortaleza. E a rede Dois Irmãos, como eu falei, bem conhecida das estradas do Nordeste, do Brasil na verdade. Vou apresentar para vocês como é que está essa unidade aqui na cidade de Capim Grosso. E aqui a gente tem opções de lanche e self-service, também de refeição. Depende do horário que você para aqui. E aqui é a opção de refeição. E aí sai o churrasco. E eu vou de lanche. Tem os lanches tão convidativos aqui, vou pegar um desses. Então pegamos um salgado de queijo e presunto, um café com leite, que vai dar um total de R$11.
Saindo agora de Capim Grosso, nossa próxima parada é em Juazeiro para troca de motorista e a janta. Tá quase indo, você ela pulando um pouco. Você acha que é nada? Alguns quilômetros depois de deixarmos Senhor do Bonfim, eu já começava a cair em um leve sono quando as luzes se acenderam. Nosso ônibus havia parado para dar suporte a um outro quebrado no meio da estrada. Era aquele mesmo que vimos em Capim Grosso seguindo rumo a Juazeiro do Norte. Sem grandes atrasos, os passageiros embarcaram aqui e a viagem seguiu. Agora são 9 horas e 20 minutos, chegamos em Juazeiro para a parada para janta. Mais uma vez, na rede Grupo Dois Irmãos. Dá uma olhada como é esse ponto de apoio aqui em Juazeiro. Aqui a parada é de 30 minutos. Já vi que é muito maior do que a de Capim Grosso. Tem tanta opção para quem quer jantar, quanto para quem vai fazer um lanche rápido. Aqui a gente tem as opções do lanche, né? Tem aqui nas geladeiras. Acho que eu vou de lanche. Vamos ver se tem algum aqui que chama a atenção. A gente vai de lanche. Não vou jantar. Nessa parada deu R$12. Uma peça de salgado e um café com leite. Isso aqui é muito maior do que a de Capim Grosso. Agora que eu lembrei que quando eu peguei o lanche lá em Capim Grosso, não tava tão legal, né? Apesar de que tava errado. Eu pedi alguma coisa com queijo e presunto, a menina tinha me dado com queijo e calabresa. Não me fez muito bem. Não sei se eu continuo, se eu como aqui agora. Visualmente está melhor do que o de Capim Grosso.
E falando da viagem, até agora é tudo tranquilo, confortável, bastante confortável. Dormi pouco, estou guardando meu sono para a noite. Vou ver se eu consigo dormir a madrugada toda aí, acordar só amanhã pela manhã. O ônibus estava vazio, mas com a parada para dar apoio lá no ônibus que quebrou, acabou enchendo mais. Consequentemente tem mais movimentação no salão, mas nada que atrapalhe a viagem. Mas até então, confortável, condução perfeita, a estrada também está boa, então ajuda bastante no conforto da viagem. Até agora, a experiência está sendo positiva. Vamos lá. O lanche estava ok, estava bom. Muito melhor que o de Capim Grosso, só que o café estava muito ruim. Além de estar ruim, o gosto estava frio. Então, vamos para a segunda parte, né? Peguei um suco de goiaba e um pedaço de bolo de cenoura para complementar. E o suco, o copo de suco sai a R$ 7 e esse bolo minúsculo sai a 8. Pelo menos o sabor tem que compensar. E chega o nosso carrão, vamos dar continuidade na viagem. E agora são 10h12, estamos saindo aqui de Juazeiro, vamos para Petrolina, que é logo aqui ao lado. Logo depois a gente vai margear aqui o Rio São Francisco e até a Santa Maria da Boa Vista. Sobre a parada, essa foi a nossa segunda parada. Essa é um pouco mais longa, porque teve a troca de motorista e a higienização do carro. As duas paradas no grupo Dois Irmãos, até então tá ok. O preço foi ok, o sabor das coisas que eu peguei também, exceto pelo café. Mas é isso. Até então a viagem tá show de bola.
O dia amanheceu e agora já estamos no Ceará. O sertão se revela em tons de terra, silêncio e resistência. Aqui a paisagem é seca, mas carrega uma beleza que não pede explicação. E bom dia, rapaziada. Acordamos agora porque eu vi que o ônibus parou pra gente tomar café. Já são 9 horas. Dormi demais, mas foi muito bom. Significa que a noite foi boa. Ao longo da noite o ônibus fez algumas paradas, eu não consegui ver. Algumas eu consegui ainda perceber que ele parou, mas tava tão cansado que eu dormi e perdi algumas paradas, por isso que eu não registrei pra vocês. Mas agora a gente parou aqui pra tomar um café, não sei qual cidade a gente tá, vou dar uma olhada. Tá sem sinal aqui. Vou ver se tem um Wi-Fi ali na rede, um restaurante pra gente dar uma olhada onde é que a gente tá e quantos quilômetros falta pra gente chegar em Fortaleza. Mais uma vez a gente tá parado na rede Grupo Dois Irmãos. Todas as paradas dessa viagem vai ser nessa rede, todo mundo já desceu já. Vamos lá ver, tomar nosso cafezão. E na madrugada o ônibus encheu muito, tá praticamente lotado agora. Eu vi que nas paradas que eu pude perceber, entrou gente pra caramba. Desceu algumas, mas a maioria embarcou. Em resumo, tá tudo top até agora. E estamos na cidade de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Essa foi a nossa parada para o café da manhã. Aqui há opções de buffet livre por R$17, além de lanches para quem prefere algo mais rápido. E eu optei pelo buffet e um copo de café com leite, que tudo deu apenas R$20. Em todas as paradas os banheiros estavam limpos e ainda contavam com chuveiro. Aqui o verde é raro, mas a força é constante. O sertão não é ausência, é presença.
E depois de 25 horas e 10 minutos de estrada, chegamos em Fortaleza. Vamos lá desembarcar e já já faço um resumo para vocês de como é que foi no geral. Mas já adianto que estou bem satisfeito. Vamos nessa. Então, só falando um pouco de como foi a viagem, deu um total de 25 horas e 10 minutos. A gente estava com previsão de chegar aqui às 12 horas, chegamos às 13h10. A gente não teve nada na rodovia que deixasse a gente parado por muito tempo, a gente só parou para dar o suporte ao outro veículo que tinha quebrado. E o que gerou um pouquinho de atraso, porque teve que transbordar as bagagens e quando chegou no ponto de apoio teve que transbordar novamente para o novo veículo lá dos outros passageiros. Relacionado ao custo-benefício, né? Eu paguei cerca de R$260 na passagem, porque eu tinha um cupom da primeira compra da Guanabara, eles aplicam um cupom de 35%, então eu estava guardando esse cupom, eu estava com essa carta na manga. E aí quando entrou nas promoções da Black, as passagens baixaram muito e eu apliquei o cupom, ou seja, ficou muito mais barato ainda. Então eu lembro que antes de eu aplicar os cupons estava na casa dos 500, 600, aí ficou por 260 com o preço da Black e dos cupons. Então, assim, perfeito o valor, achei muito bom, valeu muito a pena nesse quesito. Conforto, indiscutível, veículo 100% leito, como vocês viram aí nas imagens, não tive problema nenhum relacionado a isso. Aí, poderia ter tido uma manta, poderia ter tido ali, sei lá, um travesseiro, mas isso aí a gente releva, né? Para uma viagem longa assim, o fato de já ser um leito ajuda bastante. E aí, para viagens acima de 15 horas, você ir em um veículo leito já é um diferencial enorme. Já vale ali o preço que você paga um pouquinho a mais. Outro ponto é relacionado às paradas. A gente teve no total 5 paradas. 2 delas eu não pude avaliar porque eu estava dormindo, mas as outras 3... As 5 paradas foram do grupo Dois Irmãos. E assim, valor muito bom. Esse último mesmo eu paguei R$20 num prato de cuscuz bem recheado. Eu poderia ter colocado mais coisas, porque ali é preço fixo. E o copo de café. Nas outras também paguei muito baixo no que eu consumi. E a estrutura em si das paradas muito boas. Todas elas com banheiro limpo, chuveiro, área muito arejada, muito espaçoso. Então achei muito bom esse ponto das paradas. O outro ponto que a gente comentou que a gente fala que é um leito que não entrega uma experiência, não entrega um serviço de leito de verdade. E assim, isso é muito relativo, né? Eu achei muito bom, custo-benefício excelente. Como eu falei antes, né? É muito difícil a empresa sustentar um serviço com, sei lá, serviço de bordo ou uma linha direta de um leito como uma linha como Salvador-Fortaleza, que é uma linha muito grande. Se você sai com o carro vazio já de Salvador, é insustentável manter a operação. Eu achei até que parou pouco, na madrugada ele parou mais, mas na Bahia mesmo ele só parou em Feira de Santana, em Senhor do Bonfim e em Juazeiro, e Juazeiro não foi para embarque. Em Pernambuco ele parou mais, foi onde o veículo encheu, e aqui no Ceará não parou tanto assim. Então, quesito de que não é o leito da Guanabara não é uma experiência diferente, eu acho que é muito relativo. Uma observação, eles não fizeram a reposição da água. Então, quando saiu da Bahia, a água já tinha acabado. Então, pecaram nisso aí. E o conforto em si, né, do ônibus eu achei também excelente. Beleza, achei que o leito poderia inclinar um pouco mais, mas isso já está normal até nas companhias, essa reclinação aí, padrão da Guanabara. No mais, é só pontos positivos. Outro ponto também foi que a higienização do banheiro só foi feita uma vez na parada de Juazeiro, menos da metade da viagem. Então, quando chegou agora no final, já estava com um odor muito forte, já estava até subindo para os corredores. Então, pecaram também nesse ponto da higienização dos banheiros. Então, foi isso. Essa foi a nossa viagem de Salvador para Fortaleza, com a Expresso Guanabara no serviço leito. Compartilhei um pouco do que foi minha experiência com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti bastante de fazer esse vídeo. Então, se vocês quiserem que a gente continue mantendo o canal com vídeos assim, comenta aí, porque da minha parte a gente mantém, a gente continua, gostei bastante. Vou voltar para Salvador nessa mesma linha, provavelmente vou fazer alguns vídeos curtos para jogar nos shorts. As cidades que eu passei, onde eu estava dormindo, consegui registrar lá, pelo menos aquelas 2 paradas que eu não consegui registrar. Eu encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar, dizer o que você achou. Se não curtiu, comenta aí o que é que a gente pode melhorar.
E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço.